Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Quantos querem receber uma palavra vinda do céu, fresquinha, saindo do forno, da padaria do Senhor? Quantos querem? Amém. Amém. Nós temos refletido no mês de janeiro, dentro do tema do ano, que rege o nosso ano, que é estar em lugares altos. E em todas as vezes que eu prego a palavra, eu tenho dito que o lugar mais alto para estar é em Cristo, de acordo com o texto que diz que aquele que está em Cristo, está em Cristo. Quando Cristo, Jesus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia fala que ele foi elevado às alturas e assentou-se à destra de Deus, acima de todo principado, potestade, nome, poder. Ou seja, Jesus, ele venceu a morte, tomou as chaves da morte e do inferno, ele venceu, ele levou sobre ele as nossas dores, enfermidades, ele venceu todo esse sofrimento, ele ressuscitou e ele foi para a destra de Deus, à direita de Deus. Jesus está à destra de Deus. Existe lugar mais alto do que esse? Não. Sim ou não? Faz sentido para você? Que se existe um lugar alto é esse. O lugar mais alto dentro da eternidade é o lugar que Jesus ocupa. Por isso ele tem um nome que é sobre todo nome. Por isso que está escrito, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. E esse lugar alto, ele tem um acesso para você. E o ano de 2023, nós estamos trabalhando esse raciocínio, nós estamos refletindo sobre a importância de você entender esse lugar. Esse lugar está aberto, o caminho está aberto. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Ninguém vai a Deus Pai, a presença de Deus, se não for através dele. Jesus inclui com exclusividade. A exclusividade é nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós vamos cantar essa música no final. Isso é um texto da Bíblia. Tudo é por ele, para ele. Quando Deus criou todas as coisas, foi através dele. Ele é a palavra que se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua graça. Né? Então nós estamos trabalhando a lógica dos lugares altos. A reflexão de você entender que não é um chavão bíblico, não é um jargão, não é uma palavra de efeito, não é uma coisa para chamar a tua atenção, te prender aqui na igreja. Não, querido, o cristão, o filho de Deus, ele tem livre acesso no mundo espiritual. Diga livre acesso. E nós trabalhamos o texto em Zacarias, né? Eu quero ler esse texto novamente com vocês. Preciso colocar aqui o meu óculos, que está o texto que está assim, lá em Zacarias capítulo 3. Protestou a Josué, Zacarias 3, do versículo 6 e 7, que diz assim: protestou a Josué e disse, é Deus nas regiões celestiais, Deus, o sumo sacerdote, Josué, os anjos, ali naquela reunião, dentro da eternidade, numa dimensão que não é a nossa, por enquanto, né? Numa outra dimensão, a dimensão do Espírito, da eternidade,
daquele lugar que era e que há de vir, que é Jesus. E diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, se vocês andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, ou seja, você vai encontrar um lugar de quem faz justiça na minha casa, um lugar de juiz. E você guardará também, protegerá os arredores da minha casa, os meus átrios. E porque você me dá atenção, eu te retribuirei com livre acesso. Quantos estão entendendo? Faz sentido? Ter livre acesso ao céu, à dimensão do Espírito que transcende a carne e a alma, né? Livre acesso entre estes que aqui se encontram. Poxa, Deus estava falando ali numa reunião de eternidade. E Ele estava dizendo, se você andar comigo. E eu disse, no domingo anterior a esse que eu preguei, eu disse que lugares altos começam com você aprendendo a dar atenção a Deus. Atenção a Deus. Você dá atenção a tantas as coisas na sua vida, sim ou não? Sim. Você tem que dar atenção. Você tem que dar atenção aos seus filhos, você tem que dar atenção ao seu marido, à sua esposa, você tem que dar atenção aos seus colaboradores, aos seus amigos. Você precisa dar atenção a si mesmo. Quando você se cuida, você está dispensando uma atenção a si mesmo, né? Por isso que é super bacana o texto que fala, ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, quando você dá atenção ao próximo, quando você dá atenção a si mesmo, né, você precisa entender que assim como você faz tudo isso, você precisa dar atenção em primeiro lugar a Deus. Então, lugares altos é estar em Cristo. É estar em Jesus, é ter a sua fé em Jesus, é ser uma nova pessoa, uma nova criatura, é começar uma nova jornada, por um novo caminho. Você não aprende tudo num domingo de pregação, você vai aprendendo dia a dia na presença de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Quero ouvir um amém. E aqui então, em Zacarias, nós vemos Deus falando, olha, vocês terão livre acesso, vocês estarão nos lugares altos, vocês receberão importância entre os que estão aqui, ele estava falando na dimensão da eternidade, se vocês me derem atenção. Então, que esse ano seja um ano em que você busque dar atenção a Deus. A gente construiu até aqui. E hoje a gente vai dar um passo além. Eu quero falar, o tema da nossa mensagem hoje é para quem eu vivo. Diga comigo, para quem eu vivo. Você vive para quem? Qual o sentido da tua vida? Quando Jesus começou a ministrar, as primeiras palavras de Jesus foram: arrependei-vos, porque é chegado a vós o quê? O reino dos céus. E o reino de Deus é um conjunto de valores, é o sistema de Deus, é quem Deus é o caráter de Cristo, né? Como defina reino de Deus. Por isso que Jesus, ele ensinou, olha, o reino de Deus não é uma coisa externa. O reino de Deus está dentro de você. E quando ele está próximo, é porque você pode decidir se esse reino vai entrar no seu coração ou não. Esse reino de Deus é um sistema que é divino, é quem Deus é. Quem Deus é tem que mudar quem você é. Amém? Quem Deus é precisa mudar quem você é. O seu caráter,
moldar a sua personalidade, o seu temperamento. Amém, queridos? Então, quando Jesus disse o reino de Deus está dentro de vocês, Ele não estava falando de uma coisa externa. Alguma coisa entrou dentro de mim. Não, é quem Deus é. E para você responder essa pergunta que eu fiz, que nós estamos fazendo nessa noite, é: para quem eu vivo? Diga novamente: para quem eu vivo? Você precisa refletir a razão da sua vida. E certa vez Jesus, estando aqui entre nós, ele fez uma declaração maravilhosa que coloca você num lugar top. Que diz assim: vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você nasceu para brilhar. E aqui não tem vaidade. Aqui não é de uma forma artística apenas, né? Porque tem gente que é um artista, é teatral. Quem conhece gente assim, a pessoa ela não acorda, ela estreia. Quem conhece gente assim, né? Ela estreia todos os dias. Mas quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, Ele não estava falando do brilho do mundo, desse brilho, né, das mídias. Não sou contra as mídias, claro que não. Mas não é o brilho do mundo que é para brilhar em você. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Amém? Você está no mundo. Jesus, ele orou: Pai, não os peço que os tire do mundo. Agora, se você quiser sair do mundo, né? Todo mundo vai sair da terra. Todo mundo vai sair desse mundo. Até mesmo Jesus saiu desse mundo. Eu vim a esse mundo e desse mundo eu estou voltando para o Pai. Nós estamos num caminho de volta. Ou Jesus nos arrebata, ou você está caminhando diretamente para entrar dentro da eternidade. Ou com Deus ou sem Deus. Essa é a verdade. Essa é a realidade nua e crua. Sim ou não? Então, quando Jesus disse: vocês são a luz do mundo, Ele estava falando de um referencial, de um padrão. A gente conversou sobre isso no culto anterior. Quem lembra? Do padrão. A Elaine lembra. Então, vocês são a luz do mundo. Vocês são referência às pessoas. Aí Jesus, ele diz: não tem como esconder uma cidade que foi construída sobre um monte. Quando você está viajando de carro, você vê de longe, né? Você está mato, escuro, estrada, e de repente você vê aquela cidade brilhando e você está chegando na cidade. Não tem como esconder isso. Você não nasceu para viver escondido, mas brilhando quem é Jesus. As pessoas precisam ver para você e de longe perceberem que você é uma pessoa especial. Você tem uma coisa diferente. E essa coisa é o reino de Deus, a vida eterna, a salvação, o nome escrito no livro da vida, um padrão de vida que não pode ser escondido. Porque é como uma cidade sobre o monte. As pessoas vão olhar para você, vão falar: nossa, que pessoa bacana. Eu quero ser como essa pessoa. Quando a gente geralmente admira alguém, a gente acaba falando: não, puxa, eu queria ser como essa pessoa. Na verdade, você quer ser quem Jesus é. Por isso que o nosso referencial é Jesus. O melhor ser humano, o ser humano pleno, que já pisou essa terra foi Jesus. E Ele é o nosso referencial de ser humano. Porque sabe o irmãozinho que está do seu lado? Esse daí dá trabalho. Né? Todo ser humano passa por muitos perrengues existenciais. Você admira. Mas por isso que a sua verdadeira admiração tem que ser pela pessoa de quem Jesus é. Quem Jesus é muda quem eu sou. Quero ouvir um amém.
E aí então Jesus, ele ensinou isso. E continuando esse raciocínio, dar atenção a Deus, e agora, para quem eu vivo? Para quem eu vivo? Aí tem um texto tremendo que está em Mateus 5, a partir do versículo 14. Aqui eu quero que você preste muita, muita atenção. Porque se você entender isso, a sua vida vai mudar hoje. Você vai dar um start de transformação, de cura, de libertação na sua vida, na sua casa, na sua cosmovisão, na forma como você lida com a sua humanidade e com o teu próximo. Jesus, ele fez um discurso que foi considerado duro e difícil, e eu quero que você ouça esse discurso. Ele disse, em determinado momento da sua doutrinação, da sua pregação, ele disse o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o quê? A vida eterna. Quem comer a minha carne, olha, quem vai comer a carne de Jesus e quem vai beber o sangue de Jesus. Literalmente, o entendimento disso é muito agressivo, é muito chocante. E Jesus tinha muitos discípulos, as multidões o seguiam. Não eram, as pessoas acham que os discípulos de Jesus eram apenas 12. Não, ele tinha muitos, centenas de discípulos. E aí, em determinado momento, ele põe o padrão lá em cima. Ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Então você precisa comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus para ter a vida eterna. Aí você ouve esse discurso e fala: nossa, caraca, isso é muito duro. Que discurso é esse? Que assunto maluco é esse? Quem pode entender isso? Hoje Deus está dando de graça para você esse entendimento, para que você tenha livre acesso, em nome de Jesus. Amém? E aí ele vai e ele faz essa declaração. E ele diz o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Só vai, parece que piorando o discurso, né? Então eu tenho que beber o sangue dele, comer a carne dele, permanecer nele e ele em mim. Quer dizer, a pessoa não consegue entender. Aí ele diz uma outra explicação, ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Por quem Jesus vivia? Ele vivia pelo Pai. Quando você vive para si mesmo e por causas humanas, questões apenas existenciais humanas, humanamente falando, quando a tua vida só faz sentido aqui na terra, você tem um vazio que te leva a excessos. Você não foi feito para viver para si mesmo. Você não foi feito para salvar os pinguins da Antártida, para salvar as chinchilas. Ainda que isso seja uma causa importante, você não nasceu para dar a sua vida por causas humanas, por políticos, por ideologias. Você nasceu para viver por Ele, para Ele. E Jesus, ele disse: olha, eu estou aqui e eu vivo por Ele. E como eu vivo por Ele, vocês precisam viver por mim. Por isso vocês precisam beber o meu sangue e comer a minha carne. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Você come todos os dias? Normalmente, sim. Uns comem mais, outros comem menos, verdade? Nutricionista aqui bem na minha frente, né? Daniel, meu filho, vive pegando no meu pé para eu fazer uma consulta com você, viu, doutora? E normalmente nós comemos todos os dias. Uns comem bem, outros comem não tão bem assim. Uns são vega, outros não são vega, comem carne, sei lá. Tem tanta doutrina de comida que a gente se perde, né?
Mas se você não comer, é certo que você vai o quê? Morrer. Se você não beber água e não comer pão, aqui está o segredo. O povo no deserto, quem já ouviu essa história? O povo no deserto comia de um pão chamado maná que descia do céu. Você come pão. Pão é comida, é sustento. Para você ter uma vida terrena, você tem que ter um sustento terreno, uma coisa que te alimente fisicamente. Porque quem não come, morre. Quem não bebe água, morre. Quem não bebe refrigerante, não acontece nada, fica com mais saúde. Amém, queridos? Mas se você não beber água, você vai o quê? Definhar, você vai desidratar. Porque você, a maior parte da sua constituição fisiológica é água. Estou certa? Não é? Por isso que a gente desidrata. E quem desidrata morre. Então, quando Jesus falou, vocês precisam comer a minha carne, ele estava falando de um sustento de eternidade. Quem te sustenta na terra é o que você come e o que você bebe. Agora, quem te sustentará a eternidade? Por isso Jesus ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o pão da vida. Você precisa alimentar a sua alma de quem Jesus é. Esse é o significado do texto. Você precisa se alimentar do sacrifício que Jesus fez por você. Ele deu a vida dele. Ele se fez carne. Então você tem que viver por Ele, para Ele. Porque se você não comer a carne dele, não beber o sangue dele, e essas palavras, você vai ver, eu já vou ler o texto, são espírito e vida, não é no sentido literal. Quando você se alimenta na terra, você vive saudavelmente ou não, você pode abreviar ou aumentar os seus dias na terra, de acordo com a sua alimentação. Alimentação é uma coisa super séria, saudável precisa ser. Para que você possa chegar aos 70 anos como eu, brincadeirinha. Mas você precisa entender o quanto é importante a alimentação aqui na terra. Mas se você só tiver essa preocupação, você vai viver o quê? 120 anos. No outro dia morreu a mulher mais velha do mundo, 119, 120 anos. Teve uma freira. Aí o cuidador disse que ela tomava uma taça de vinho todos os dias, de que esse era o segredo da juventude dela. Qual que é o segredo da força física? São muitos. Mas qual que é o segredo de herdar o reino de Deus? O jovem rico chegou perto de Jesus e fez uma pergunta muito difícil. Ele falou assim, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus respondeu, isso é uma outra pregação. Não vou responder hoje para você ficar curioso. Mas ele perguntou, o que eu faço? Querido, você tem que se perguntar, você é inteligente? Você vai viver 500 anos? Você vai viver? Uma tartaruga vive mais que você, só para te avisar. Uma árvore, né? Você vai viver 500 anos? Aonde você estará daqui a 500 anos? Você precisa fazer perguntas que são importantes. Porque quando você faz uma pergunta, você busca uma resposta. O que farei para ter a vida eterna? E qual o grande mandamento de Deus? Um fariseu perguntou. E Jesus respondeu, você vai amar a Deus e ao próximo. Eu encerro a palavra. E continuo domingo que vem, se Deus quiser. E aí você estará aqui para ouvir a segunda parte, a terceira parte da nossa pregação. Amém? Diga sustento diário, pão normal. Sustento eterno,
Pão vivo que desceu do céu, Jesus. Romanos 11, 36. Diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quantos recebem essa palavra? Eu estava hoje estudando e veio uma notícia, né? Você está estudando e de repente entra notícias assim, né? E você não consegue resistir, você vai lá, clica e vai ver que notícia é aquela. E tinha uma notícia assim, relembrando a morte de um ator muito famoso na sua época. Ele morreu em 2008. Heath Ledger. Meu inglês é tupiniquim, né? Heath Ledger. Ri não. E ele fez aquele filme Coringa, O Cavaleiro das Trevas. Quem viu esse filme? E a reportagem dizia que ele ficou eternizado por esse personagem. Eu não quero ser eternizada com um tema horroroso desse. A Dama das Trevas. A Dama da Luz. Amém, querido? A Dama da Luz. E eu estava vendo essa notícia e eu fiquei tão triste naquele momento, porque eu fui pesquisar do que ele morreu. E a reportagem dizia que ele havia cometido suicídio. E eu fui pesquisar. Não foi suicídio. Ele tomava muitos remédios controlados. E ele tinha 28 anos apenas. E ele estava tão pressionado pelo brilho do mundo que ele sentia muita dor. E para suportar o peso de tudo aquilo, ele tomava muitos remédios controlados. E uma das substâncias era mais forte do que a morfina. E naquele dia ele tomou em excesso. O que mais mata o homem é a falta de propósito. É a falta de sentido. O que mais tira a vida das pessoas é a falta de sentido na sua existência. Porque quando a vida não faz sentido, ela entra em excessos. E são os excessos que matam, que tiram a saúde. E Deus te trouxe aqui essa noite para mostrar para você que existe um livre acesso no céu. E que você não precisa viver em excessos para preencher o vazio do seu coração. Você precisa comer o corpo de Jesus e beber o sangue dele. Fique em pé no seu lugar. Quantos entenderam a palavra? Mas querido, você pode ver essa palavra no nosso canal do YouTube. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E você pode vir domingo que vem e ver a continuidade, o desfecho dessa palavra. Mas Deus te trouxe aqui, eu tenho tanta certeza do que eu estou te falando, que Deus trouxe você. Deus está permitindo que você assista essa pregação no nosso canal hoje e daqui para frente. Fica eternizado, né? Nas mídias. Para dizer para você, você precisa do pão vivo que desceu do céu para sair dessa bad, para sair da angústia, para sair do vazio, da crise, para entender a vida, para desfrutar do que você constrói, do que você tem. Você precisa do pão vivo que desceu do céu, porque dele e por ele
Ele, por Ele,